Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando o programa Inerrância Bíblica, programa que sempre vai mostrar a palavra de Deus como inerrante, a verdade absoluta. Há muitos acontecimentos, muitas descobertas na ciência nos dias atuais ou há pouco tempo atrás que já estavam descritas na palavra de Deus. É disso que esse programa trata. Hoje nós vamos falar aqui de como a Bíblia ela se preservou ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Vamos ver como que a ciência ela consegue mostrar isso pelas evidências, pela arqueologia. Estamos aqui hoje com os pastores Tiago Costa e também o Cleiton, paz do Senhor. Pai do Senhor. A paz do Senhor, paz dos seus irmãos. Amém. Nós vamos, como de costume, sempre fazemos nos episódios do programa Inerrância Bíblica, uma linha do tempo. Mas vamos ler um texto aqui inicialmente, que está em Mateus 24, versículo 35. Afinal, o tema é as evidências da preservação da palavra de Deus. Então, o verso 35 fala o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, mostrando a preservação da Bíblia, a palavra de Deus. As palavras do Senhor são eternas. As coisas deste mundo, a obra criadora, o universo que Deus ele fez, tudo isso vai passar. Vai sofrer a ação da entropia, vai sofrer a ação do tempo, mas a palavra de Deus não, porque a origem dela é a eternidade. Pastor Tiago, acho que até como introdução a gente pode falar alguma coisa nesse sentido, de que neste mundo que nós estamos inseridos, nós sempre vamos encontrar dentro de um contexto novo, mas sempre observando que o mundo ele tem um tempo determinado daquilo que Deus ele traçou desde a sua eternidade, mas a palavra dele não, ela devia permanecer para sempre. É isso que leva a alma do homem para a eternidade. Deus ele primou por preservar essa palavra maravilhosa. E aqui nós vamos falar um pouco também da própria Bíblia, né, como a palavra de Deus. E ele vai preservar isso ao longo da história. Nós já vamos ver ali já no ministério de Jesus que ele vai preservar isso, porque por isso que a palavra diz: céus e terras hão de passar, mas as minhas palavras não passarão, né? Ali já no ministério de Jesus ele já valida o Velho Testamento. E repare que o Velho Testamento já teve um momento em que ele, por conta do povo de Israel ter sido levado cativo para a Babilônia, e depois virem outros impérios, aí quando chega o Império Greco-Macedônio, Alexandre o Grande, ele pede para fazer uma tradução da Bíblia, a Bíblia que até então estava no hebraico, em algumas partes no aramaico, que era o Velho Testamento. Ali então, aquele momento que é conhecido na história pela Septuaginta, onde ele pega alguns anciãos e traduz a palavra, a Bíblia, que era o Velho Testamento, né? Traduz ela do hebraico para o grego. E depois, no ministério de Jesus ele vai validar isso, porque ele vai, em muitos momentos na palavra, falar assim: olha, o que está escrito na lei, nos profetas, nos salmos. E em outro momento ele vai falar também com os dois discípulos no caminho de Emaús: olha, está escrito na lei, nos profetas, nos salmos. Então ele vai validar esse Velho Testamento, existente naquela época, porque já existia ali a palavra do Velho Testamento, tanto que em alguns momentos Jesus ele vai chegar no templo e já vai falar assim: Jesus abrindo a palavra, leu isso. Então ele valida esse Velho Testamento, e agora chega um momento que é a escritura ali, depois da morte e ressurreição de Jesus, começa então a se escrever o Novo Testamento. E esse Novo Testamento ele também vai ser preservado, porque ele é a composição da palavra de Deus na sua totalidade. E Deus vai preservar isso. Nós vamos ver isso aqui nesse programa, como Deus trabalhou para a preservação da sua palavra, para que a sua palavra nos alcançasse, não como um livro comum, mas um livro profético em que o seu autor está vivo. Exato. Então, ele preservou ao longo dessa história. A primeira preservação nós falamos aqui agora, Sim. nesse cativo babilônico, Sim. até chegar ali no ministério de Jesus, que é do Velho Testamento, e a segunda preservação que nós vamos ver agora na parte do Novo Testamento, né? Um livro que é essencialmente profético e que contém a verdade de Deus. E aí o pastor Cleiton poderia trazer para nós aqui um pouco, se é a palavra de Deus, se ela contém a verdade, como que nós podemos dizer que ela foi de fato totalmente preservada? A gente sabe que a Bíblia
talvez seja o livro que sofreu mais traduções, né, para diversos idiomas, se não todos os idiomas, com certeza todos os idiomas, mas o que de fato a gente pode dizer, à luz da ciência, da própria arqueologia, que a essência da palavra, essa verdade que vai ao encontro ao coração do homem, da alma do homem, como que de fato a gente pode dizer que ela não sofreu alterações? Isso é interessante que ao longo dos séculos, né, a Bíblia, como você falou, ela foi escrita, reescrita, mas a palavra de Deus, o texto que foi lido no início aqui, né, nos mostra que tudo passa, mas a palavra permanece. E uma grande descoberta arqueológica e uma das maiores do século XX foi os pergaminhos do Mar Morto. E esses pergaminhos foram achados ali na região de Qumran, próximo ao Mar Vermelho, eles são chamados dessa forma, né, em cavernas, devido ao clima seco e o ambiente que eles se encontravam. Foi preservado cerca de 900 manuscritos antigos. E esses manuscritos, eles têm uma datação, foi datado por volta de 250 anos antes de Cristo e cerca de 100 anos depois de Cristo. E o que foi tão importante nesses achados? Quando foi examinado esses manuscritos, foi-se achado textos em aramaico, em hebraico e grego também, de toda a palavra do Velho Testamento e alguns do Novo Testamento, ali que foram guardados e foram totalmente preservados. E aí, quando foram fazer uma comparação, e é interessante que, principalmente, um dos achados que mais assim influenciaram foi o livro de Isaías. O livro de Isaías ali, quando ele foi comparado com a Bíblia que nós temos hoje, e eu abri um parênteses aqui, que esses achados começaram a ser descobertos em meados do final da Segunda Guerra Mundial. Então, por volta de 1947 em diante, que foram começar a achar ali esses manuscritos. E veja bem, irmãos, você pega a Bíblia, nós já tínhamos a Bíblia aqui no Brasil e em várias partes do mundo, a Bíblia como foi sendo traduzida, como ela veio sendo escrita ao longo dos anos. E quando você pega em 1947, você encontra algo que vai antes do Senhor Jesus, que tem um achado arqueológico ali, comprovação da ciência, mostrando a datação, mostrando que aquilo ali é verídico, né, que é real. E aí foi uma coisa na comunidade científica muito interessante. Por quê? Porque foi comparado com a Bíblia que nós temos atual. E naquela comparação foi mostrado que a palavra ela foi preservada. E quando foi olhado o livro de Isaías, a preservação, não houve dúvida que os textos que nós temos hoje são os mesmos textos que foram achados daquela época por esses manuscritos. E essa importância, e corroborando com o que foi lido aqui, que a palavra foi preservada. E o interessante, quando você vai ver a história profética, desde a criação da igreja, né, até os nossos dias, nós até estudamos isso nas escolas bíblicas, né, você vai ver que em um determinado momento, quando a palavra ela foi estabelecida ali, já estávamos ali no Império de Constantino, então a palavra o cânon foi completo ali, foi estabelecido o cânon. Você vai ver que em 300 ali mais ou menos, isso aqui, o cânon é fechado, e aí essa palavra ela desaparece, porque ela vai para dentro dos mosteiros, ela vai para dentro Sim. e quase ninguém tem acesso. E aí você vai ver que lá em Lutero, 1000 anos depois, 1200 anos depois, que já está em 1500, vai se traduzir a palavra, né? E aí a palavra começa a ser espalhada em todas as línguas, né, a partir dali. E aí começa a surgir exatamente essa incógnita. Mas será que essa palavra que nós temos hoje
é a mesma palavra lá de trás, e começa a surgir essas, porque já foi traduzido do alemão para o inglês, do inglês para o espanhol, não sei, e foi sendo traduzido. Será que não se perdeu nada? Será que nas suas traduções ninguém colocou nada, ninguém tirou nada dele próprio? E aí vem esses achados de 1947 e por diante, achados de forma, em tese, aleatória, ninguém estava procurando por isso, foi até um pastor ali da região que achou, né? Então vem esse achado para mostrar que a palavra de Deus é a mesma. Então aí pega seu achado que é lá de trás e fala assim, não, vem cá, vamos comparar então aqui os dois textos. O texto que nós temos hoje, que já passou por uma série de traduções, e esse texto que é basicamente muito próximo dos originais, né? E aí vai ver que não há nenhuma contradição, muito pelo contrário. A exatidão daquilo que temos hoje e aquilo que estão descritos nos pergaminhos do Mar Morto é muito, muito grande, entendeu? Mostrando que Deus preservou a sua palavra. Preservou a sua palavra e preservou um modo de mostrar para o mundo que a palavra foi preservada, e que são esses manuscritos. E muito mais, né? Quando você tem a revelação na palavra, Deus mostra para você que essa palavra que foi preservada, ela é viva. E ela transforma a vida do homem. E isso é que é maravilhoso. Maravilha. E uma coisa que o pastor Tiago falou aqui, né? É interessante que a gente sempre tem até alguns programas atrás, né? Falamos sobre os atributos de Deus, né? Certo. E Deus não mente, Uhum. Deus é eterno, né? E se Deus é eterno, a sua palavra também é Sim. eterna. E aí um texto aqui que para nós assim é Isaías 40, verso 8, que ele fala assim, ó: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, o texto, ele corrobora com aquilo que foi achado. E nós não acreditamos assim, porque nós temos fé, não é porque achamos aquilo ali, mas nós temos fé, como o pastor falou, porque a palavra é viva. A Glória a palavra é Deus. viva e ela transformou as nossas vidas. Por isso nós cremos, porque o Espírito Santo habita em nossos corações. Você mencionou aí a respeito que Deus, né, não é homem para mentir, né? Tito 1, verso 2 fala em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, a perpetuação da sua palavra, ela não depende das limitações do homem, por mais que o homem ele avance cientificamente, ele avance no conhecimento, tudo isso não seria o suficiente, né, para que a palavra de Deus fosse preservada. A palavra de Deus ela é preservada por si só porque ela provém da eternidade de Deus, da vontade dele, a vontade soberana de Deus. Então ela reflete tudo isso, a história do homem, né, ela se reflete no homem aquela que é a vontade de Deus, o desejo de Deus. O desejo de Deus é preservar a sua palavra para que o homem não ficasse enganado, para que ele verdadeiramente conhecesse o projeto de salvação do Senhor. E você vê que como a palavra é maravilhosa, há escritos de outros filósofos mais antigos do que o Novo Testamento, ali na época de Aristóteles e tudo mais, tem poucos escritos, pouquíssimos escritos, e as pessoas às vezes dão mais crédito a esses escritos do que a palavra, que ela existem mais confirmações científicas sobre ela do que qualquer outro escrito antigo, né? Quando você vai pegar, por exemplo, o livro de Lucas tem fatos, o livro de Lucas não, o livro de Atos, escrito por Lucas, ele tem fatos históricos verificáveis, nomes de pessoas, locais, lugares, que quando você vai verificar, realmente é tudo daquele jeitinho, ou seja, ele é um fato, um relato histórico perfeito, que ele vai mencionar governadores, ele vai mencionar imperadores, ele vai mencionar locais, ele vai mencionar trajeto, traçado do mar, entendeu? Para chegar em outra ilha. Ele vai mencionar coisas que são verificáveis, coisas, não, realmente Lucas escreveu certinho ali no livro de Atos. Então isso tudo mostra que a palavra de Deus ela é inerrante. E mais ainda, mostra que Deus ele preserva a sua palavra. Hein? Um exemplo marcante que nós falamos é o rolo que foi achado do livro de Isaías, que ele tem mais de 2000 anos, 7 metros de comprimento, e quando foi comparado com a
a palavra de hoje, idêntico. E aí você vê assim, como que a preservação daquilo que Deus queria transmitir para o homem, que era a salvação, que era a vida que contém na palavra, ela não mudou. Então, o homem, muitas vezes, ele pode se perguntar se a palavra ela é a mesma. A comprovação científica desses achados, ela mostram categoricamente que a palavra de Deus ela foi preservada, sem sombra de dúvida, que o mesmo Deus que revelou no passado é o mesmo Deus que revela ao coração do homem hoje. Glória a Deus por isso, né? Glória a Jesus. Então a gente pode dizer que a Bíblia, ela não é apenas um livro antigo, né? Na verdade, a Bíblia, ela é a palavra que vem da eternidade, a palavra de Deus. Então, na verdade, quando nós nos referimos à palavra, nós não estamos nos apoiando aqui em concepções humanas, nós não estamos nos apoiando na cultura de um determinado povo, mas nós apoiamos na veracidade que contém nas Escrituras. Então, a Bíblia é inerrante porque ela contém essa verdade que é absoluta, que um dia convenceu as nossas vidas do pecado, da justiça e do juízo. É a Bíblia que fala ao coração do homem, que traz salvação para a vida do homem. E talvez a Bíblia, na sua essência, seja o único livro que é capaz de fato de transformar a vida das pessoas. Se a gente entregar qualquer outro livro, seja um livro de ciência, um livro de literatura, um livro de romance, um livro que conta uma história bonita para alguém que muitas vezes está preso em vícios, em problemas, não vai mudar nada na vida dele. Mas a palavra de Deus, que é inerrante, que ela contém essa verdade absoluta, ela pode transformar as pessoas, ela pode transformar vidas. E é nela que nós confiamos, que estamos apoiados. É a nossa vida espiritual, a nossa fé. Amém, meus queridos? Chegamos, então, ao final de mais um episódio. Paz do Senhor, pastor Cleiton. A paz do Senhor. Pastor Tiago. Pai do Senhor. E a paz do Senhor, você que nos acompanhou em mais um episódio do Inerrância Bíblica. Até o nosso próximo programa, a paz do Senhor.